Mulheres do meu Brasil, mulheres do mundo inteiro, já que esse programa está disponível no YouTube. Quero saber qual de vocês nunca sofreu assédio sexual. Por que isso é tão comum, né? Por que toda mulher tem que passar por isso de uma forma ou de outra, umas mais, outras menos? Por que isso tem que acontecer na nossa realidade feminina? Bom, porque é uma outra questão que a gente pode até discutir um dia neste programa. Mas hoje, dentro da coluna Direito Seu, nós vamos saber quais são os nossos direitos com relação ao assédio sexual. E para isso, nós convidamos o Dr. Leopoldo Gomes Moreira, que está aqui para falar com a gente sobre isso. Doutor, já quero começar perguntando sobre as mudanças. Houveram algumas mudanças nas leis, né? Em 2017, 2018, com relação ao assédio sexual. Quais foram essas mudanças? Angélica, primeiro, essa lei recente de setembro de 2018, houve uma alteração substancial no Código Penal no que tange aos crimes contra a dignidade sexual. Então, houve a criação de 4 condutas criminosas, além de tornar a natureza da ação em pública incondicionada à representação da vítima. Ou seja, anteriormente à lei, toda a vítima maior de idade, ela só tinha uma ação penal instaurada em desfavor de quem praticou o ato sexual, se fosse de interesse da representação dela, excetuando em alguns casos em que, no caso de estupro de vulnerável, que é o menor de 14 anos, por exemplo, essa ação sempre foi de titularidade do Ministério Público. Então o legislador agora ele unificou a natureza da ação penal, então ela passou a ser, independentemente do interesse da vítima de representar ou não contra o agente, essa ação ela sempre será de titularidade do Ministério Público. Então sempre vai ser instaurada a ação penal para poder processar e condenar essa pessoa que praticou esse assédio sexual. Tá, coisa agora muda de figura, né? Bacana, isso é recente. Acho que ainda tem muita água para rolar por aí com relação a essas novidades. Doutor, mas a gente sempre vê falar, não tanto na mídia, mas na mídia também, mas nas redes sociais, no boca a boca, a gente ouve falar muito da questão do assédio dentro dos transportes públicos. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. Então, Angélica, como você disse, é muito comum ocorrer no Brasil nos últimos tempos esse assédio sexual dentro de transportes públicos, shows e aglomerações de pessoas. Então o legislador ele entendeu pertinente a criação dessa nova conduta, que antigamente ela era só prevista na lei de contravenções penais. Então ela não tinha uma pena, uma sanção rígida. Então o legislador criou esse crime, que agora é importunação sexual, que seria a prática de ato libidinoso contra alguém para satisfazer a si mesmo ou a terceiro. Essa prática ela consiste em acariciar, apalpar ou até mesmo esfregar o órgão sexual na vítima dentro desse convívio social. Beijar também? Se for um beijo forçado, é considerado ato libidinoso. Tudo que for contra a vítima e sem a sua anuência, sem o seu consentimento, é considerado ato libidinoso. Bom, isso é importunação sexual, é isso que chama? Isso, importunação sexual. E é bom ficar ligado aí, rapaziada, porque o carnaval está chegando e no carnaval vocês ficam muito à vontade para tentar arrancar beijo das mulheres forçado, não é isso? Tentar passar a mão. Então, muito cuidado que agora as leis mudaram. Quais são as vítimas que são consideradas aí vulneráveis dentro dessa lei? Angélica, as vítimas consideradas vulneráveis são os menores de 14 anos e toda e qualquer pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, ela não tem o discernimento para a prática daquele ato, ou até mesmo qualquer outra pessoa que não consiga oferecer resistência. Mas eu, grandona desse jeito, se eu achar que eu fui beijada à força ou que me passaram a mão, eu não posso fazer nada? Sim, no caso seria, tendo em vista que é sem o seu consentimento, sem a sua anuência, aí será a importunação sexual. No caso, depende muito do que vai ocorrer. Eu só não sou vulnerável, é isso? Não, você pode ser vulnerável sim. Tem casos em que os maiores de idade são vulneráveis quando eles ingerem contra a sua vontade, às vezes quando está em alguma balada, alguma festa, que a pessoa, ela
toma alguma Boa Noite Cinderela, um calmante, né, popularmente conhecido como Boa Noite Cinderela, a pessoa ela se torna vulnerável a partir do momento que ela gere, porque ela não consegue oferecer resistência contra a pessoa que tá praticando essa relação sexual. Então, muito cuidado aí com essa tal de Boa Noite Cinderela, né? Bom, o caso da divulgação de cenas de sexo, de estupro, que isso também tem sido muito comum, né? Às vezes um casal na intimidade grava uma cena e depois briga e um dos dois coloca essas imagens na internet. Ou essa questão do próprio estupro mesmo, né? Os caras acham que estão fazendo bonito, filma e bota na internet também. O que acontece? Isso é crime? Sim, o legislador ele criou essa conduta para ser prevista como crime também. Tanto a importunação quanto ao crime de divulgar cenas de sexo, de pornografia, sem o consentimento da vítima, são crimes com penas previstas de 1 a 5 anos. E toda e qualquer pessoa que divulga, publica, que expõe esse material, que põe à venda, ele está caracterizando, ele vai ser enquadrado nesse crime de divulgação de cenas de sexo, de pornografia e de estupro, sempre que houver essa divulgação sem o consentimento da vítima. Então, seja foto ou filmagem, se não tiver anuência da pessoa, será considerado como crime. Sendo namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, amigo, inimigo, independe de quem é essa pessoa. Se não teve o consentimento da vítima, não é? É crime. Ok. Bom, e aquele assunto que é um assunto complicado, que é a questão do estupro coletivo. Parece que está virando moda isso. Com relação à nova lei, ela diz respeito a isso também, ao estupro coletivo? Sim, o legislador ele entendeu pertinente também a criação dessa tipificação. Na verdade, ela serve mais como uma causa de aumento de pena, quando ocorre o estupro de forma coletiva ou corretiva. O estupro coletivo, o próprio nome já diz, é aquele estupro em que ele é praticado por 2 ou mais pessoas. E o estupro corretivo é aquele praticado como forma de controlar o comportamento social e sexual da vítima. Como, por exemplo, um homem que pratica o estupro contra uma lésbica ou um homossexual, a fim de entre aspas, né, o próprio nome já diz, de dar um corretivo na vítima, a fim de que ela se torne uma pessoa heterossexual. Nesses casos, há um aumento de pena de 1 a 2/3 da pena. Por exemplo, o crime de estupro hoje ele tem uma previsão de 6 a 10 anos. Com esse aumento de pena ocorrendo de forma coletiva ou corretivo, então poderá essa pena chegar até 16 anos, se for aplicado os 2/3 em cima da pena máxima. Puxa vida, sem contar com as leis dos próprios detentos, né? Com relação ao estupro, que eles também têm leis internas e próprias dentro da cadeia. Doutor, queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Eu acho que o que fica aqui é uma mensagem para as mulheres vulneráveis, para as pessoas, para os menores de idade, enfim, para todo mundo que sofre com a questão do assédio sexual, ficar atento aí às leis e aos direitos. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Angélica.